Nesse vídeo daqui, eu quero revelar o segredo para você. Como criar o material de Caustics em água de piscina dentro do Blender com Cycles, sem utilizar LuxCore, sem utilizar nenhum tipo de add-on, nenhum tipo de renderizador externo. Só Blender e Cycles. Para você que não me conhece, meu nome é Augusto César, trabalho com visualização arquitetônica e maquete eletrônica, e nesse vídeo daqui eu quero mostrar para você como criar o Fake Caustics aqui dentro do Blender. E se você gosta desse tipo de assunto, de saber como utilizar o Blender para criar visualizações arquitetônicas profissionais, já sabe, é só se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, aquela coisa toda, que sempre que eu postar um novo vídeo você vai ser avisado, não vai perder nenhum tutorial aqui do canal, beleza? Enfim, sem mais delongas, vamos direto para a nossa cena que eu já tenho pronta aqui, que é a cena que, se você quiser saber como eu modelei essa cena, link tá no card acima, tem a aula completa ensinando você como fazer essas Water Ripples animadas aqui, tá? Mas não é esse assunto do vídeo. O que eu vou fazer então? Vou dividir a minha tela em dois e nós vamos começar a trabalhar. Primeira coisa que você deve saber é o que são Caustics. Caustics, eles são nada mais do que o encontro de luzes que refratam dentro de uma piscina. As ondas de água fazem as luzes fazerem esse movimento e se encontrarem em pontos específicos no fundo da piscina, criando pontos luminosos, né? Graças à refração. E isso é um efeito muito bonito, muito característico de água de piscina, né? Que dá um efeito bem legal. Então a gente vai tentar reproduzir, vai estar reproduzindo isso daqui com o Blender sem utilizar nenhum tipo de algoritmo fora do Cycles, porque o Cycles ele só tem o Path Tracer unidirecional, ou seja, um raio de luz será cuspido e vai calcular a cena, enquanto que renderizadores como o LuxCore permitem que você tenha o bilateral Ray Tracing, né, que ele vai refletir uma vez e vai calcular o caminho de volta, permitindo efeitos como o Caustics de serem processados automaticamente. Como o Blender não tem isso, a gente vai ter que fazer isso no modo gambiarra, mas essa é uma gambiarra que eu garanto que você vai adorar e o resultado vai ser muito legal, beleza? Shader Editor. Vamos selecionar o nosso plane, que é onde a gente vai ter a nossa água. Nosso material ele vai ser dividido em três partes. A primeira parte do nosso material vai ser o material de água em si. A segunda parte vai ser a Volumetrics e a terceira parte vai ser o Caustics. Então, primeira parte, a água. Clica aqui em Novo Material, deleta o Principal Shader, Shift A, Shader, Glass Shader. Top, só isso. Vem aqui no IOR 1.333, que é o IOR da água, acabou, temos uma água. Repara que com a boa modelagem, a água já fica realmente bem aceitável, né? Já fica bem bonita de se olhar. Mas ainda não está 100%. Vamos dar um tapa nisso aqui para ficar ainda mais legal, beleza? O que eu preciso agora? Depois do IOR da água certinho, a nossa água está praticamente água destilada. É como se ela não tivesse nenhuma partícula, nada, nenhum mineral dentro dela. É só água pura 100%. O que é bem difícil de fazer aqui no planeta Terra. Então, vamos adicionar um pouco de Volumetrics nela. Para isso, Shift A, Shader, e vamos adicionar aqui um Principal Volume Shader. Vamos mudar a cor dele aqui para 100% branco, conecta ele no Volume e, voilá, temos uma volumetria. Claro que ele está muito denso, mal dá para enxergar dentro da água, então vamos reduzir aqui a densidade dele para algo como 0.2, 1.5, se você quiser colocar assim, 0.15. E aí a gente já tem um resultado aqui de uma água um pouquinho mais escura, um pouquinho mais densa, um pouquinho mais volumétrica, por assim dizer. Uma outra opção é você dar um Shift A, Shader, e colocar aqui um Volume Absorption. Isso. Essa aqui é uma opção também. Você pode colocar um Volume Absorption com a cor branca. A densidade também tem que ser 0.2, né? Você pode usar os dois, depende do seu objetivo. O Principal Volume vai ser um pouco mais concentrado. O Volume Absorption, que ele é um node que só tem um valor, vai ser um pouco mais liso, um pouco mais tranquilo de usar. Então, beleza. Já temos duas partes do nosso shader de água feitos. Nós temos a primeira parte, que é a parte da água, e a segunda parte, que é do volume. Como isso aqui você já tem um shader de água top, pode usar onde você quiser. Mas, agora que vem o pulo do gato, que é a gente fazer realmente os Caustics, que é o que a gente está precisando. Para isso, eu vou dar um Shift A e vou adicionar aqui um node que você com certeza não esperar que eu ia adicionar aqui, que vai ser um Transparent Shader. Aí tu olha e fala, Augusto, Transparent Shader? What the fuck, velho? O que você quer com shader transparente? A resposta é simples. O shader transparente do Blender, ele tem uma coisa que eu não sei se é um bug, mas ele permite uma flexibilidade um tanto quanto absurda, porque ele permite que você entre com valores maiores que 1 dentro dele. Como assim? Repara, vou dar um Shift A, Shader Mix, e vou misturar o meu shader com o meu Transparent. Então, se eu colocar o FAC para baixo, ele é água, se eu colocar o FAC para cima, ele é transparência. Se eu vir aqui no meu Transparent e aumentar esse valor aqui para 10, por exemplo,
Sim, nós estamos quebrando as leis da física. Nós estamos fazendo um input de 1 de luz sair 10. Então a gente consegue fazer o quê? Utilizar o Transparent Shader para criar emissões. Acho que aí você já entendeu a sacada, né? Então basicamente a gente vai simplesmente plugar o nosso Caustics aqui e é isso, tá ligado? Não tem muito segredo. Agora que a gente já tem aqui o nosso setup praticamente pronto, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos adicionar o nosso efeito de Caustics aqui. Eu tenho aqui no meu PureRef, que é o software que eu uso para referências, de várias formas de como o Caustics é. E nós vemos que ele é meio que um padrão Voronoi, tá vendo? Um padrão que é muito utilizado principalmente na parametria, que é o padrão Voronoi. Então vou dar um Shift A, Texture, Voronoi Texture. Você dá um Ctrl Shift Click, o qual eu consigo visualizar apenas com o addon do Node Wrangler ativado, que já vem junto com o Blender, o qual você pode encontrar em Edit Preferences. Liga o Node Wrangler, por favor. Obrigado de nada. Enfim. Dando Ctrl Shift Click e vendo aqui como nossa textura fica, a gente vê que esses cantinhos meio que relembram, né? Vamos colocar a skin em 10. Que as esquinas meio que relembram o Voronoi. Só que ainda não é 100%. Então tem um macete aqui. O macete é, eu vou duplicar isso daqui, colocar aqui para baixo e eu vou subtrair um Voronoi do outro. Aí tu fala, calma aí, como assim, Augusto? Se liga. Você dá um Shift A, Converter, Math, de matemática, coloco um embaixo e o outro em cima. E se eu der um Ctrl Shift Click nele, você vai ver que está em Add, ele vai somar, então vai ficar mais claro. Mas eu posso vir aqui e colocar ele em Subtract. Como eu nunca acho Subtract, eu só aperto S e aí ele vai direto para Subtract. Como ambos eram iguais, o que está acontecendo é que ele está subtraindo um do outro e está dando zero, né? Afinal, 1 menos 1, 0. É a mesma coisa, porque ambos têm a mesma imagem, tá vendo? No caso dá 0. Então, eu vou tentar pegar esse segundo e transformar ele em alguma coisa que subtraia só o que eu quero tirar, né? E no meu caso, o que eu quero tirar daqui é esses plots pretos aqui do meio, né? Tem uns pontinhos, feio demais isso aí. Para isso, é só mudar o tipo dele aqui, ó, de F1 para Smooth F1. Que dessa maneira, olha que maravilha, ele vai subtrair os pontos pretos para mim e deixar mais claros esses pontos brancos. Daí já chegou a sacada, né? Do jeito que tá aqui, se a gente já plugar isso daqui na textura de Transparent, a gente já vai conseguir ver alguma coisa, tá vendo? Já tem alguma coisinha ocorrendo ali embaixo. Só que isso daqui não pode ocorrer na superfície do meu objeto. O que tem que... A gente vai trabalhar isso daqui na sombra. Aí fala, Augusto, o quê? Sombra? Isso, porque o nosso plane gera sombra. Então se a gente mexer na sombra dele, a gente pode utilizar a sombra dele para criar o Caustics. Como que a gente faz isso? Shift A, Input, Light Path. Esse Shift A Input Light Path, ele tem vários caminhos de luz que o raio de luz vai percorrer no renderizador. Um deles é a sombra. Então a gente pode colocar o Is Shadow Ray aqui no nosso Mix Shader. Feito isso, o que a gente vai ver é que a nossa sombra vai sumir. E se a gente quiser, a gente pode colorir a nossa sombra. Olha que viagem. A gente pode pintar a sombra do nosso objeto. Muito louco, né? Isso é que é o massa do Blender. Ele é muito flexível. Ele permite que você tenha uma liberdade artística muito doida aqui, né? E por isso que ele permite que mesmo não tendo uma feature de Caustics, você consiga fazer o Caustics na marra, por assim dizer. Se eu colocar esse meu Caustics aqui direto no Transparent, a gente já vai começar a ver algum efeito. Você fala, opa, tá começando a ficar legal esse negócio aqui. Massa, tô vendo alguma coisa. Só que uma coisa que eu percebi no Caustics é o seguinte, é que o nosso Caustics Voronoi, ele tá muito uniforme, tudo se conecta, ele tá unidimensional. Se a gente olhar na referência, a gente vê que o Caustics ele meio que passa por cima, por baixo um do outro, é como se muita coisa estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Ele tem uma sensação tridimensional. Para isso, a sacada aqui é tipo estupidamente simples. Pega isso daqui e duplica. Aí você pega isso aqui que você duplicou e mistura um no outro com o mix, né? Se você quiser ser mais rápido, clica em um, segura Shift, clica no outro, Ctrl 0, que ele te dá um mix automático. No caso, o mix ele vai estar misturando duas coisas iguais, então não vai mudar nada, né? Então a gente tem que mudar as escalas desses aqui, porque tipo tá 10 e 10, então você coloca a escala desse aqui em 15 e a escala desse aqui em 15, a gente tem um Caustics dentro do outro, tá vendo? Que fica um efeito mais parecido com esses aqui. Aí a sacada é você deixar um mais forte que o outro, né? Para meio que um ser o de base, como a gente vê aqui, ó, que tem vários raios bem fortes, e o outro ser o mais fraquinho, que são esses daqui que estão aqui por dentro, tá vendo? Então a gente pode sempre seguir nesse padrão. Coisas que vão adiantar a sua vida, né? Seguinte, a gente vai pegar esses scales aqui e vamos juntar numa coisa só. Então Shift A, Input Value, top. Vamos colocar ele aqui na Scale e colocar ele aqui em 25. Pronto. Vamos duplicar esse value, colocar ele na Scale e colocar esse aqui em 30. Isso. Agora nós temos
um único slider que mexe com dois scales ao mesmo tempo. Ao invés de a gente mexer em 4 scales, a gente vai mexer só em 2, porque é mais prático, né? Bem mais simples. Beleza, com isso daqui, agora a gente só precisa fazer o seguinte. Eu vou apertar botão direito e passar aqui, botão direito e Ctrl para poder criar essa faquinha que corta os meus nodes, com o Node Wrangler ativado, tá? Vou dar um Ctrl Shift clique aqui no meu mix, Shift A, Converter, Color Ramp, boom. E aqui eu vou começar a trabalhar para esse aqui ficar um pouco mais próximo do efeito que eu quero. E o efeito que eu quero é que ele tenha mais a sensação de luz, de luminoso, sabe? Que tem tá vendo que tem esses fiozinhos jogados, mais apagados e tudo mais? Esse é o meu objetivo. Para isso, duas coisas. Eu gosto de fazer o seguinte, pegar esse Smoothness e jogar ele lá em ponto 3, que ele vai deixar os fiozinhos bem definidinhos, tá vendo? Vai deixar os fiozinhos bem lá embaixo. E aí nesse Color Ramp, o que eu faço? Eu subo um pouco os blacks para poder comer um pouquinho das partes brancas, e é bem pouquinho mesmo, tipo 0.08. E aí eu aumento os brancos, para poder fazer o quê? Trazer essa sensação mais de teia de aranha, por assim dizer. Aí o que a gente faz? Vai mexendo aqui um pouco com os blacks e com o contraste mesmo, né, do negócio, pra gente poder tentar chegar no efeito que é mais próximo de uma luminosidade, tá vendo? Eu gosto dele quando ele começa a comer um pouquinho, algumas coisas começam a sumir, por assim dizer. Tipo desse jeito aqui. Eu acho que aqui já tá legal. Dessa maneira, a gente já tem um efeito bem próximo, né, da ideia do Caustics aqui. E com um mais forte, outro mais fraco, então já fica bem legal. Só que se a gente for direto aqui, colocar ele aqui no Color diretão, conectar e tal, você vai ver que tá fraco, né? Tipo, você até vê alguma coisa lá embaixo, mas não convence, né? Tá meio esquisito ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que adicionar um multiplicador. Para separar esse Caustics aqui, eu vou jogar ele aqui para trás, dar um Shift P, que ele vai criar um frame aqui para mim. E assim, quando eu quiser mexer eles, eu só jogo eles aqui para trás. E aqui nessa meiuca, vou dar um Shift A, Vector Math, Vector, ó, Converter Math, de matemática. Vou colocar ele aqui. E o modo que eu vou utilizar vai ser o modo Multiply e Add. E você já vai ver por quê. Ele vai virar o controlador perfeito. Bom, do jeito que ele está aqui, se eu colocar aqui em 0, ele vai estar recebendo essa informação, e essa informação multiplicada por 0 é igual a 0, dá nada. Se eu colocar o meu multiplicador em 1, essa informação vezes 1 é ela mesma, então mudou nada. Mas se eu colocar a minha informação em tipo vezes 8, sei lá, um valor assim, você vai ver que o Caustics já começa a mostrar a face aqui. E olha como ele fica interessante. Você vê que tem as distorções, né, causadas pela própria água e tudo mais, que estão gerando Caustics ali embaixo, já está ficando interessantíssimo, né? E aí a gente pode fazer os nossos ajustes. Ajustes que eu gosto de fazer. O primeiro é que eu coloquei esse add exatamente porque eu gosto de fazer isso aqui, ó. Tuc, dá 1.1. Porque se a gente olhar, isso aqui é luz. Então ela está iluminando, ele está gerando uma iluminação ali dentro da piscina. O fundo da piscina está ficando mais claro por causa dos Caustics. Por isso eu gosto de colocar 1.1 aqui. E esse multiplier você pode levar ele ad infinito aqui se quiser. Porque como eu falei, valores acima de 1 no shader de transparent viram emissivos. O que permite que você fique tipo muito doido e não se controle, por assim dizer. Enfim, eu vou colocar aqui em 5, que eu acho que já é um valor ok. As minhas escalas eu vou colocar elas em 25/20. Isso, eu acho que vai ficar mais bonitinho, tá vendo? A gente já consegue ver o Caustics aqui na orelhinha do macaco, no fundo da piscina, bem legalzinho. Eu vou até rotacionar o sol, que eu quero ver esse Caustics batendo ali no fundo. Eu estou usando a Sky Texture mesmo do Blender, ó. A Sky Texture padrão. Beleza. Aqui a gente consegue enxergar agora o Caustics batendo ali no fundo da piscina, tá vendo? O que eu acho que já fica bem interessante. Só que o Caustics, como eu falei, ele é luz. Ele tem que ter uma intensidade igual ou maior que os highlights da nossa cena. Então, tipo, para você verificar isso é bem simples. É só você vir em Color Management e mudar o look dele aqui de Filmic para False Color. A gente vai ver aqui o preço dos nossos highlights, por assim dizer. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui em menos 1.5 de exposição. E agora o que eu tenho que fazer? Esse multiplicador aqui, ele tem que fazer com que os meus Caustics fiquem da mesma cor dos meus highlights. Ou seja, meu highlight aqui está quase vermelho, então tem que aumentar esse multiplicador até meu Caustics ficar com a cor parecida, tá vendo? Eu tenho que ter raiozinhos de luz de highlights no mesmo nível. Então um 8.5 já resolve aqui. Vamos sair do False Color e voltar aqui para Filmic. E como você pode ver, né, a gente já tem uma sensação maior de iluminação. Posso até aumentar aqui um pouquinho esse Add aqui. Poder dar uma clareada aqui na piscina mesmo. Não, 8 é muito, né? Vou botar em 0.2 mesmo. Isso.
E dessa maneira nós temos o fundo, né, o caustics da piscina certinho. Aqui a gente já chegou num ponto bem legal, a água já está bem bonita, mas falta um tempero. Se liga como essa água aqui está mais realista. E não é só por causa dos bloquinhos, não é só por causa da modelagem, não. Falta um tempero aqui. E qual é o tempero? Se você olhar nas nossas referências aqui, na referência de principalmente nessa aqui que é uma foto, eu acho que é uma foto, você vai ver que o nosso Water Caustics, ele tem uma dispersão aqui. E o que diabos é dispersão? Bom, dispersão é aquele efeito da capa do Pink Floyd, por assim dizer. Se a gente botar aqui Pink Floyd no Google, Pink Floyd no Google, quase não sai, no Google, e a gente vê a logo do Pink Floyd, o que você vai ver é que ele tem esse efeito. Isso aqui é dispersão, é quando a luz passa por uma superfície refrativa e separa os seus espectros, né? Os seus wavelengths são separados, né? Então sai do branco e vai, tipo, vira o arco-íris. E a gente consegue ver isso aqui levemente no nosso Caustics, porque isso está ocorrendo na hora que o Caustics sai da água. Então, é isso que a gente tem que colocar agora para dar o tempero final do nosso Caustics. Como que a gente faz isso? Nós vamos ter que criar aqui um shader rapidinho de Water Dispersion. Como que faz? Duplica o seu Glass, duplica ele 3 vezes. Simples, isso aqui é muito simples. Duplica ele 3 vezes, coloca um em Red, o outro você coloca em 100% Green, então tira o Red e tira o Blue. E o outro você coloca em 100% Blue, coloca em RGB, tira o Green e tira o Red. E aí a gente tem o Red, Green, Blue. Pega todos esses, Shift A, Shader, Edge Shader, a gente mistura eles aqui. Mais um Edge Shader para misturar tudo, que o Edge Shader ele só soma, né? Ele não vai tirar nada. E assim a gente vai ter um Glass dispersivo. A gente pode colocar ele aqui agora. Só que tu fala, putz, Augusto, só renderizou feio e não mudou nada, tá ligado? Isso porque a gente ainda tem o IOR igual. Todos estão com o IOR de 1.333. Então você precisa tirar um pouquinho de IOR de um e colocar um pouquinho no outro. Para não fazer isso manualmente, eu gosto de fazer o seguinte. Shift A, Input Value. Eu coloco esse Value aqui em todos os meus IORs. IOR1, IOR2, IOR3. Eu coloco aqui 1.333, que é o IOR da água. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu vou somar um pouco nesse e vou subtrair um pouco nesse, para poder criar o efeito de dispersão, de separação entre os espectros da luz. Então vou dar um Shift A, Converter Math, Duke. Vou duplicar esse Math aqui e colocar aqui embaixo. O de cima já está em Edge, top. O de baixo eu vou colocar em Subtract. Como eu nunca acho Subtract, eu só aperto S e ele está aí. E aí ele está subtraindo 0.5, né? Então, tipo, não é o que eu quero. Ele está subtraindo 0.5 de um e somando 0.5 do outro, o que é muita coisa. Então, vou só pegar esse valor aqui, vou duplicar ele, jogar ele aqui para baixo com Shift D, né, que duplica, colocar ele aqui e colocar ele aqui no meu value, e o valor que eu vou colocar nele vai ser 0.01. E assim, a gente tem uma leve, bem leve mesmo, distorção aqui, dispersão da água. Na verdade, está bem pesado. Está bem pesado. Tipo, a gente consegue ver a dispersão aqui, ó. Vamos esperar carregar um pouquinho o render, tá vendo? A gente consegue ver bem abruptamente a dispersão da água. Vou colocar esse aqui então, 0.005. E com isso, a gente tem o tempero final. Olha só como tempera a água. Tipo, instantaneamente é uma coisa que a gente não percebe, assim, tipo, olhando, estou reparando aquela dispersão. Mas, tipo, temperou o negócio, tá ligado? Ficou muito mais realista. Tá vendo? Tipo, já convence um pouco mais, porque tem aquele tempero especial que estava faltando, que é exatamente esse tempero especial que eu usei para fazer nessa cena aqui, ó. Tem a dispersão até um pouco mais forçada, né? Eu acho que eu coloquei ela em 0.01 mesmo aqui e deixei. E assim deixou muito mais crível, muito mais realista, tá bom? Só para finalizar, eu quero mostrar para você aqui uma comparação. Esse aqui é um render que eu fiz, né, testando essa mesma técnica. Fiz com Cycles, tá? E o mesmo render, né, do mesmo objeto, com iluminação levemente diferente, só que feito no LuxCore Render, que gera caustics através de outro algoritmo. Você vê que, tipo, o LuxCore Render, você vê que ele é mais crível, que o caustic realmente é muito mais parecido com a nossa referência, né? Tipo, igual, porque, bom, ele está gerando caustics de fato, mas o impacto visual é o mesmo. Eu diria que essa técnica aqui garante 80%. Esse aqui eu nem gostei muito. Eu achei que esse aqui ficou ainda melhor. Ficou ainda mais convincente, né? Exatamente pela direção da luz, pela refração e tudo mais. Então eu acho que esse aqui está ainda melhor do que esse daqui. Mas a gente consegue ver que com essa técnica a gente alcança um resultado que na prática a gente precisaria de outro renderizador para poder alcançar. E com alguns nodes aqui dentro do Blender a gente pode fazer isso aqui de uma forma fácil e não fácil, né? Mas de uma forma tranquila. Eu vou dar um Shift P nisso daqui. E para finalizar, como que você faria para utilizar isso aqui em outro arquivo? Simples e prático. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um Ctrl Shift F para Ctrl Shift S para salvar esse arquivo, salvar no nosso computador, clica no escudinho aqui em cima para poder manter isso aqui dentro do nosso objeto e salva aqui como Water
Eita, Augusto. Water Caustics. Top. Tá .001 porque eu já tinha feito antes, mas enfim. Em um novo arquivo do Blender, basta você abrir o Blender novamente. Eu vou pegar esse arquivo aqui, ele já tá até salvo, já tá salvo. Eu vou pegar o material dessa água aqui, tá vendo? Essa água aqui, que é a água que já tá pronta. Seleciona ele, eu vou deletar o material dela. Deletei. Vou vir aqui em File, Append, Water Material 02, Materiais, Water Caustics, Append, seleciona, vem aqui no Water Caustics 001, que é o meu novo, e voilá. Como você pode ver, ó, mesmo efeito. Mesmo efeito. Você pode estar visualizando. Beleza? Enfim, foi uma aula um pouco longa, mas eu espero que tenha sido uma aula muito útil para você. E assim você vai poder fazer água de piscina aí nos teus renders do Blender e impressionar os teus clientes com trabalho de alta qualidade, ok? Quer saber mais sobre como utilizar o Blender para criar renderizações arquitetônicas? Link na descrição para você conhecer o curso completo. Forte abraço para você, te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais.